No outro dia eu estava conversando com minha esposa e minha esposa fez uma pergunta para mim interessante. Ela perguntou o seguinte: por que que na igreja não tem mais milagres como se tinha há 10, 20 anos atrás? E eu perguntei a ela o seguinte: aonde, quem faz os milagres? Ela falou: é Deus Todo-Poderoso. Eu falei: através de quê? Do Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo na igreja? Escondido em algum lugar. Porque hoje, na ausência do Espírito Santo, você tem que fazer coisas novas, criar coisas novas, criar danças novas, colocar o mundo dentro da igreja para poder prender seus jovens, porque não tem mais batismo do Espírito Santo, não tem mais conversão de almas, não tem mais transformação de pessoas, não tem mais mudança de comportamento. Fulano entra dentro da igreja do mesmo jeito. E as desculpas farrapadas que estão dando, porque Jesus comia com as prostitutas, Jesus comia com os ladrões, Jesus comia com os assaltantes. Jesus comia com ex, ex-prostituta, ex-ladrão. Porque quando ia até ele, se arrependia dos seus pecados. O problema é que hoje em dia as pessoas estão indo a Cristo e continuam nas práticas pecaminosas. Certo? Aí venha como estás, mas não continue como estás. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros. Porque Jesus é amor, Jesus abraça todo mundo, Jesus abraça todo mundo, mas ele diz: muda. Se você não mudar, eu não te chamo de filho. Você vai ser criatura, mas não filho. E tem muita gente dentro da igreja que já não é mais filho, é criatura. Certo? É criatura feita pela mão de Deus, mas já não é mais filho de Deus. Filho de Deus é quando você ora aquela oração do Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso. Todos são criatura feita pela mão de Deus. Mas poucos são chamados filho de Deus. Para ser chamado filho de Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua ação e se juntar a Cristo. Não é você achar que do jeito que você está no pecado, está com 2, 3 mulheres, fazendo um monte de coisa de errado, torcendo um monte de versículo bíblico, e você vai, abre até uma igreja para você, igreja inclusiva, abre para você, burlando aquilo que está escrito na Bíblia. A minha igreja acolhe a todos. A igreja acolhe a todos. A igreja não faz acepção de ninguém. Mas ela só te explica uma coisa: a prática do erro, a prática do pecado continua a prática do pecado. Eu amo você, mas você tem a prática do pecado que você precisa tirar, que senão você não herdará o reino dos céus. Certo? Então, você não herdará o reino dos céus se você continuar nessa tua prática de pecado. Não, mas eu não concordo com isso, porque Deus ama todo mundo, eu posso ser amigo de todo mundo. Você pode ser amigo de todo mundo, mas há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Servir a Deus é largar a prática do erro, da mentira, do engano, do adultério, da fornicação, da prostituição, e vai por aí afora, da lascívia, e vai por aí afora. Os sodomitas não herdarão o reino dos céus, e outras listas que tem, certo? Se falar aqui, as pessoas vão querer me apedrejar, mas está escrito na Bíblia, vai brigar com ela. Vai brigar com ela, certo? A prática do erro, você não pode levar para Cristo. Você tem que deixar aos pés de Cristo. Você tem que levar a sua alma a Cristo, porque o sangue de Jesus te perdoa de todos os pecados. Mas voltar à prática antiga é como, depois que ele te libertou, jogou teus pecados no mar do esquecimento, você volta lá para o mar do esquecimento para pescar o teu pecado de volta. É assim que a maioria das pessoas estão. Então, por que não tem milagres dentro da igreja? Porque nós estamos voltados mais para o mundo do que para Deus. Estamos abandonando o Espírito Santo. Os milagres estão indo embora.
Os milagres que eram feitos de transformação de vida, de mudança de caráter, de mudança de vida, está sendo mudado na igreja, porque o Espírito Santo já não muda ninguém. Mas a falha não está no Espírito Santo, é quem leva o Espírito Santo para a pessoa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, só uma só, ela muda uma nação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela muda o condomínio, ela muda tudo, ela muda a história. 12 homens cheios do Espírito Santo mudou o mundo todo, virou o mundo de cabeça para baixo. 12 homens cheios do Espírito Santo, depois foi mais 70 homens cheios do Espírito Santo, depois mais 120 homens cheios do Espírito Santo, depois mais 3.000 almas cheias do Espírito Santo, e nós estamos nessa quantidade de pessoas aí cheias do Espírito Santo, só que parece que nós estamos acomodando, estamos abandonando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo leva à santificação. Sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Sem santificação, ninguém vê a Deus. E ninguém quer santificar mais, não. Ninguém quer perder tempo de jejuar, santificar, buscar a face do Senhor. Ninguém quer mais isso, não. As pessoas querem viver um evangelho de ir para o domingo, escuta a palavra, vem para casa, segunda-feira é a mesma coisa, não muda nada, terça-feira, quarta-feira. Não estamos buscando o Senhor como deveríamos buscar. E queremos ver milagre? O milagre vem através do Espírito Santo com uma vida cheia de Deus. E tu diz, aplaca-te e aplaca-te. Ele disse, em meu nome farão obras igual a essa. Aí ele deu uma parada, ou melhor, farão obras maiores que essa. E a igreja não está fazendo nada. São poucas igrejas que ainda estão fazendo milagre. E o restante é tudo speed de adivinhação, é tudo pix, é tudo querendo construir uma igreja mais bonita do que a outra, querer ampliar a igreja, querer ampliar isso, querer ampliar aquilo outro, ter culto daquilo ali, encontro de jovens, show gospel e aquela coisa toda, e estamos esquecendo da unção. Uma palavra cheia de unção não é uma palavra de coach emocional, não. Uma palavra cheia de unção, ela transforma a vida. Tu fica com aquela palavra remoendo a semana toda. Agora, quando é coach, você chega lá, prega, na segunda-feira a pessoa não se lembra nem mais que você pregou. Certo? Não se lembra nem mais do que você pregou. Agora, quando a palavra é adoçada com o Espírito Santo, na unção do Espírito, tu fica remoendo aquela palavra durante um mês. Quantas pregações que eu escutei, que eu saía de lá confortável, e até hoje aquela pregação não saiu da minha cabeça, ela ficou ali na minha cabeça, porque a palavra veio com unção, foi uma palavra rema, uma palavra revelada do trono de Deus, e ela só vem através de uma vida cheia do Espírito Santo. O milagre, você orar pelos enfermos e ser curado, não pagar para a pessoa ser curada, não. Não pagar para a pessoa dizer que foi curada, não. É ser curado na hora e pronto, acabou. Sem conversa, sem rodeio, sem muita língua estranha, sem essas palhaçadas que tá tendo aí, esses para que essa palhaçada, essa pouca vergonha? Para que isso? É em nome de Jesus, sai e acabou. E eu gostava do meu pai, porque quando ele ia expulsar um demônio de uma pessoa, ele dizia o seguinte: você não vai jogar ele no chão. Você vai sair dele em nome de Jesus. E a pessoa se torcia todinho, se torcia toda, ele mandava embora sem jogar a pessoa no chão. Hoje em dia é uma palhaçada, entrevista. Qual é o seu nome? O que está fazendo aqui? Você gosta de mim? É lógico que ele vai dizer que não gosta, né? Porque isso aí é já tudo comprado, já tudo no esqueminha. No outro dia um outro deitou, aí o cara endemoniado pegou a faca na mão. Se eu sou adultério, se eu tô isso, enfia a faca em mim. Aí abriu a blusa, enfia a faca em mim, enfia a faca em mim. Poxa, pelo amor de Deus. Ele quer provar que ele é santo, que ele não tem pecado, que ele não tem erro. Ele não tem que provar nada. Quem te exalta ele é Deus. Os homens estão querendo se auto-exaltar. E quem te exalta é Deus, através da unção do Espírito Santo. Gunavig, Daniel Berg e outros mais homens de Deus que apareceu por aí, Rex Samba, Jimmy Swagger e outros mais, homens cheios da unção, homens que a própria Bíblia diz no livro de Hebreus
que a terra não foi digna de ter. Que a terra não foi digna de ter. Mas que fizeram mudança, mudaram história, porque se o Espírito de Deus se move em mim, eu posso ser um homem valente e fervoroso na presença de Deus. Então peço a você que mude sua vida, tenha a unção dos santos na tua vida, para que quando você botar a mão naquela família que está problemática, os espíritos mal sair e Deus te abençoar e Deus fazer você prosperar. Colocar a mão sobre o doente e o doente vai ser curado. Ah, mas se for para o Antigo Testamento, não. Jesus disse, em meu nome farão obras igual a essa, ou melhor, vocês farão obras maiores que essa. Então fique com essas palavras, Deus te abençoe, até a próxima. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer que os milagres aconteçam? Busca a santificação e o Espírito Santo de Deus. Porque quando tu busca o Espírito Santo, ele te faz você ter uma vida mais santificada. Ele vai fazer com que você leia mais a Bíblia e vai fazer com que você ore mais. O Espírito Santo vem te trazendo santificação. E é esse que nós estamos abandonando. Sinto muito, não é uma palavra alegre, certo? Mas não se esqueça de deixar seu joinha, seu like, seu gostei, certo? Fui, que é muito importante para mim. Divulgue.